que agradece pelo convite e é isso, né, a gente está se movimentando e é muito legal estar aqui tendo a Que oportunidade de legal. conversar, né, e a gente gosta muito dessa troca, sempre gostamos, né, Isa, é uma coisa que faz Sim, parte da gente, esse movimento. A gente é jovem, então a gente gosta de se comunicar muito mesmo e bom. estar aqui para falar, né, de tudo. E a gente também é muito apaixonado pela profissão, por tudo, então acho que vai ser um papo bem legal. A gente tem muito a acrescentar, você também tem muito a acrescentar pra gente. Show de bola. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, quem que é a Ana, quem que é o Loenzo, e eu vou entrar na história, como é que vocês se conheceram, como é que vocês Bora lá, resolveram. bora lá. Então, fala um pouquinho da Ana, fala um pouquinho do Enzo, vamos lá. O A espaço é de gente a vocês. gente adora essa história, né, porque foi uma coisa muito assim, primeiro quem é a Ana, né, É, quem é a eu Ana? é difícil, né, é engraçado, a gente fala É tanto, a gente é tão verdade. comunicativo, mas quando chega na hora de falar da gente dá É, uma: "Puta, quem é a Ana? Tá é. bom, vai". A Ana não é só arquiteta, a Ana é um compilado de Tem coisas boas, né? E a muita gente se limita, coisa. às vezes, de falar de nós mesmos, né? Se limita. Então, assim, a Ana, primeiramente, né, muito nova, tem 25 anos. Novinha. Eu entrei na faculdade, assim, bem nova, né, Que legal. então eu sempre fui um ano adiantada na escola, então eu Legal. já entrei pra Você terminou cabeça com quantos mesmo. anos? A gente terminou em 2022 a faculdade? 20, é final de 21. Então eu Vocês terminei com fizeram 21 juntos? Ela anos. entrou com 17 Então anos na essa história já faculdade. tá aí, já, né? Já tá aqui. Conta É, pra nós, como é que foi isso? Então, e aí eu entrei muito nova na faculdade e tal, sempre meu pai é engenheiro civil, então eu Olha que legal. sempre tive a inspiração dele, Que né. bacana. É engraçado que quando eu era pequenininha eu já montava Lego, já desenhava Você vê. casa, e enfim, e sempre foi assim. Depois no ensino médio eu dei uma viajada ali, assisti muito Grey's Anatomy, queria ser médica, Uou! mas assim, nada a ver, Eu só assisti aí 2 vezes, só. eu nunca assisti. Nossa, é bom foi demais, assista, cara. cara, foi tipo assim, viagem mesmo, eu prestei um vestibular Que pra legal. medicina. Só que eu ia sair muito cedo da escola, ia sair com 16, 17 Caramba. anos. E aí eu falei: "Cara, eu não vou fazer cursinho. Quer saber? Deixa eu retomar ali o que eu falava a vida inteira que eu queria ser. Sim. Se der certo, beleza, se não, eu sou nova, paro e tento outra coisa". Cara, no primeiro semestre da faculdade eu me apaixonei de uma forma, assim, que eu falei: "Cara, é aqui que eu tinha que estar, não tem outro jeito, é o meu mundo, né". E aí foi aí que a gente se conheceu, né, Isa? Então fala um pouquinho de Caramba, você e já engata aí a nossa história, a nossa conexão aí. Bora que lá. legal. Bom, eu tive também uma infância parecida com a da Ana, sempre fui apaixonado pela arquitetura desde pequenininho. Eu, com 5 anos de idade, já Certo. falava que ia ser Que arquiteto, legal. já montava cidade com caixa de suco, pegava umas tábuas de madeira na rua para pintar rua e fazia arbusto com palha de aço. Então, eu sempre fui muito apaixonado, sempre soube o que eu queria. Então, eu já saí da escola também focado na arquitetura. E entramos na mesma faculdade, a Ana entrou, acho que você até atrasou, eu acho, foi um mês Eu depois, não atrasei, porque eu foi? estava na vibe da medicina, né, É, então, Caramba, então hum, você estava pensando mesmo estava em fazer isso. é, mesmo. Assim, a gente geralmente entra na faculdade a gente faz o vestibular no final do ano para entrar no próximo. Tá. Eu, no final, até dezembro, eu estava tentando medicina. Como eu não passei para nenhuma faculdade, falei: "Quer saber?". Em janeirão ali, eu entrei nas faculdades que estavam ainda abertas, a Belas Artes, né, inclusive foi a faculdade que a gente Que fez, legal, sempre muito foi bom. uma das faculdades que eu queria muito fazer de arquitetura e estava com a inscrição aberta. Eu falei: "Cara, é realmente ali a oportunidade me chamando, então eu vou tentar". Então foi isso. Então eu entrei, tipo, exato, um mês depois que as exato. aulas começaram. E aí a ideia, ainda assim, a nossa empresa não estava nada decidida, né, a gente foi ser Tá. amigo, a gente sempre se deu muito bem desde o início, a gente ficou Faziam os amigo. trabalhos juntos, estavam Então, muito ainda não, conectados? ainda não. A gente fazia um ou outro trabalho em grupo juntos, que a gente Tá, ainda era de grupos meio distantes, né. Eu era de um grupinho, ela era de outro, mas a gente sempre foi muito amigo. tá. Até que a faculdade passou a fazer a gente tem uma matéria na faculdade chamada matéria de projeto, então a gente fazia projetos, Legal. era individual, passou a ser em dupla. E aí a gente Hum, passou a fazer projeto em dupla. Então desde o dia que a gente passou a fazer projeto em dupla, deu super certo. A gente tem o mesmo ro mindset, eu acho que no tá. jeito de pensar o projeto. Isso é E importante pra nossa área, É né, meu? Você muito, tá exato. muito. alinhado. E a gente se deu muito bem. Nossa, eu lembro que esse nosso primeiro projeto em dupla foi maravilhoso, deu super certo, e a gente falou: "Nossa, a gente tem jeito". E dessa já surgiu a brincadeira: "Nossa, a gente podia fundar um escritório Não, nosso, né". inclusive, a gente ganhou uma menção honrosa no nosso É, primeiro projeto, já exato. ali Poxa, dentro da faculdade, as dinâmicas que tinham internas. Então, tipo, primeira primeiro projeto em dupla, a gente tinha já testado duplas. Antes da gente ser Uhum, dupla, a gente tinha feito dupla com outras pessoas, né. exato. E aí, quando a gente se juntou, cara, foi rolou uma uma Deu super conexão coisa ali. certo.
Cara, só 10, né? Exato. E aí, os dois sempre tiveram uma mente muito empreendedora, né? Eu lembro até Tá. que na época a Ana me levava pra casa às vezes e a gente comentava: Nossa, vamos abrir um escritório. Qual o nome vai ser? Vai ser nosso sobrenome? Ah, vai ser Camarota Salles? Não, vai ser Salles Camarota. A gente tava vendo qual a ordem. Mas ia ser muito legal se a gente abrisse. Os dois tinham essa veia empreendedora, que era, inclusive, algo que eu considero que não é cultural na Uhum. faculdade de arquitetura você ter essa vontade de abrir um escritório. Tá. Muita gente na arquitetura acaba seguindo por um ramo de trabalhar para um O escritório lance do estágio, grande. assim, ou Não, não? é que o mercado ele te molda a almejar nomes, referências, né? Tá. Então, cara, eu quero. Trabalhar pra Meu ganhar sonho é experiência. trabalhar com tal cara. Ah, É, entendi. Meu exato. sonho é estar no estúdio X. Entendi. E a gente, assim, acha os caras muito legais, muito. Nossa, tudo. Mas, cara, a gente pode chegar lá, né? Cara, você estudou e se Facilmente. preparou pra isso E a até. gente também, como eu disse, a gente sempre teve essa veia. Eu acho que não é nem questão de certo ou errado, mas a gente sempre quis ter nosso escritório, nossa assinatura, né? Tá. E isso estava sempre muito forte da gente. Tanto é que a gente começou a trabalhar aí ainda na faculdade. A gente aí pegava umas obrinhas como estágio mesmo. Tá. Quem assinava, inclusive, era o pai da Ana. Então, o escritório aí estava nascendo antes mesmo da gente se formar, né? Então, Tá. a gente já se formou já com experiência de obra. Mas vocês não acham que esse feeling de empreender, ele é importantíssimo? Porque a maioria das pessoas, assim, ou grande parte delas, eles querem ir para o CLT, eles querem um espaço ao sol para ter a tal da experiência. E eu Exatamente. também, quando eu fui fazer uma brincadeira na casa de um colega que eu fiz minhas primeiras prateleiras, que virou um closet do nada, eu nem imaginava, e eu, em hipótese nenhuma, eu pensei em procurar emprego na marcenaria. Eu já fui abri o MEI e fui para meti as caras e comecei a trabalhar por conta na garagem de casa. Então eu acho que para quem tem a veia empreendedora, eu que comecei a vender geladeira lá com meus 13, 14 anos, que comprava para pintar e reformar para vender, eu acho que já tava ali, sabe, esse negócio empreendedor. É muito Então eu importante, acho que é. vem da pessoa mesmo, né? E E vocês, assim, pelo eu jeito, vocês acho têm isso. exato, e eu acho muito importante também a gente incentivar as outras pessoas. Tanto é que na É. faculdade mesmo, eu lembro que eu fui cofundador da Belas Artes Júnior, que é para você incentivar os jovens empreendedores. A gente tinha uma aula que era Desculpa, esse é um projeto da Belas Artes? Eles Da é uma Belas criaram? empresa Artes, é. júnior dentro da E Belas você Artes. ajudou Eu ajudei a a fundar. trabalhar Quem isso. fundou, na verdade, foi o Lucas, que foi Tá. também um colega meu da Colega da faculdade. faculdade. E ele me chamou logo no início, meu, vamos lá comigo, porque ele me ouviu Que falando do meu legal, projeto cara. de empresa pro professor de empreendedorismo na época e falou, cara, esse cara tem Vocês tinham um potencial. professor de empreendedorismo Então, na a gente época? tinha, mas assim, nos primeiros Porque semestres, tipo, algumas aulas, muito Não era pouco. foco, E na tá, assim, verdade. muito. falava-se pouco Pra ainda. mim, no Sim. time errado. Porque, assim, nos primeiros semestres, você não sabe o que tá acontecendo. Você não. Pô, tinha gente que não entrou na E era faculdade sem no saber o que era começo. uma planta baixa. E era, tipo, no Ah, primeiro, segundo semestre. O que entendi. eu acho que tem que ter aula de empreendedorismo, que talvez a grade deve ter até mudado hoje, que a gente tem, né, uma maturidade muito melhor e se fala muito mais de empreendedorismo, Tá. seria, pô, lá pros últimos semestres, né? Que Ótimo. você Que você tá. já tá pensando de verdade o que fazer da vida, né? Exatamente. Lá no começo você tá perdido ainda. Você não sabe, né, nada sobre o Verdade, mundo ainda, né? Tem muita gente que Então. sai no primeiro semestre, porque muita gente tem uma ideia da arquitetura que às vezes não corresponde ao que ela vive, e aí muita Entendi. gente no primeiro semestre, nossa sala cortou pela metade, do primeiro pro segundo Uou, semestre. olha aí que Sim, interessante isso. acaba muito rápido, né, assim, a turma você vê ela se desfazendo, assim, nos primeiros, e aí você chega lá no final, né, de uma turma de o quê? 100 alunos, chega a Sim. A gente 20. se formou com. Aí vai juntando as salas, aí a gente se formou com 50. Mas é porque foi juntando, né? Tá, Os períodos, enfim. entendi. Foi Até ajustando. para agregar É, uma turma mesmo para exato. poder Mas é fazer. realmente, foi isso que a Ana falou. A gente começa com 100, termina com 20, aí eles vão Mas é uma reajustando. faculdade, a arquitetura é uma faculdade bem desafiadora, assim, então a gente vê isso realmente nos números de quem fica, né, com a Sim. gente na turma. São 4 ou 5 anos? São 5 5 anos, anos. e a gente até brincava que era arte, tortura e terrorismo, não. Uou, É, Então, a gente brincava muito disso. Porque, cara, é muito puxado. Assim, quem não tem a oportunidade de só estudar, que tem que trabalhar, que foi o caso de nós dois por muito aí tempo. vocês trabalhavam, desde o primeiro semestre sempre trabalhamos. tá, não na Então, área, eu faziam Na outras área, coisas. na estágio. área É. Ah, sempre. tá. Eu E o trabalhava com estágio meu começa em que pai. ano?
da arquitetura? Cara, na verdade você tem um estágio obrigatório pra se formar, né, então ali nos Tá. últimos semestres você tem que É, estar com mas alguma A coisa. quantidade de horas? Quantidade Mas de as horas. empresas, elas costumam pegar depois do terceiro semestre. É Entendi. que a gente sempre, como a gente sempre foi Vai a milhão. Fora a da milhão, meio eu com doido. 18 anos bati na porta de uma construtora, já conhecia o trabalho deles, aí eles me chamaram para trabalhar lá no primeiro Olha aí que semestre, aí legal. fui, entendeu? Aí E eu sempre fui inquieta, assim, mesmo, todo mundo olhava e falava: mas você não precisa trabalhar. Eu com 15 anos já ficava, nossa, lá na minha casa, falando: "Meu, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa". E meu pai tinha uma empresa, aí eu falei: "Não, pai, deixa eu fazer alguma coisa e tal". Aí ele começou a me dar umas funções administrativas dos 15 aos 18. 18 anos, cara. Então desde o 15 você já, já entende que você trabalha, já tava ali Sim, contribuindo. porque eu comecei a namorar muito cedo, né, Tá. então eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu detesto pedir, sabe, eu odiava pedir dinheiro pro meu pai, queria fazer Sim, minhas coisas, queria ter meu dinheiro, meu trabalho e tudo. certo. Então desde os 15 eu trabalho no ramo, Boa. né, mas eu fazia o setor administrativo. Depois, quando eu fiz 18 anos no dia do meu aniversário, eu estava na porta da autoescola, porque eu queria tirar a Eu carta de fiz isso qualquer também. jeito, de qualquer jeito, de qualquer. A moça: "Não, mas você não consegue, porque o Detran ainda precisa ser o dia seguinte, senão você É. não consegue dar entrada". Falei: "Cara, mas como assim? Eu esperei esse dia por 18 anos". Aí fui, tirei minha carta super rápido. Assim que tirei a carta, meu pai também teve a condição de me dar um carro, fiquei super feliz. Deu a chave na minha mão, no dia seguinte eu estava dentro da obra, Que sozinha. legal. E assim, sozinha não, vai, na primeira semana ele foi comigo, me apresentou tudo e tal. Na semana seguinte: "Ah, filha, eu tive um problema, você consegue ir lá tocar pra mim, ir lá falar uns negócios?" Eu falei: Que "Vou". legal. Então, tipo, 18 anos, eu, mulher Meu, sozinha tocando você obra. ainda conseguiu usar a empresa do seu pai já como um trampolim Com para sua profissão, né? certeza. A Isso ajudou gente muito, acredito. Cara, é como a gente sempre escuta falar e eu acho que é muito verdade. Eh, como que é? O teto dos nossos pais é o nosso piso, né, tipo, Sim, então a sim, gente tá sim. muito acima Sim, deles, sim. né, Eles preparam tipo. muito a caminhada, né? Exato, então acho que nós 2 tivemos essa estrutura familiar muito grande, no sentido de nos levar onde a gente tá hoje, que é o nosso ramo da construção civil, Tá. sabe. é, Seu pai é da área também? meu pai, ele é da área, minha família teve construtora um tempo atrás, Tá, mas eu não cheguei a conhecer a construtora. tá. Eu tinha acho que 7 anos, eles já pararam de trabalhar. Mas, sempre tive muito contato, né, então Certo. meu pai depois que fechou a empresa, ele foi ser corretor de imóveis, então por isso que eu Tá, sempre tive contato com essas tá. construtoras, então isso foi essencial. Mas eu acho que essa experiência da Ana foi muito importante também para o escritório, porque Uhum. eu tive muita experiência de estágio em alguns escritórios que eu passei ao longo da minha vida antes de entrar na Camarota, Tá, de abrir a empresa, né. Então quando a gente começou a trabalhar junto, eu tinha muita experiência de projeto e ela tinha muita experiência com obra. tá. Então um foi aprendendo com o outro. Ela foi aprendendo comigo com projeto, eu fui aprendendo com ela com obra, Sim. principalmente porque ela não é brava na obra, então isso é Isso é da... isso é um fator muito Sou brava na importante. vida, né. Mas ajuda, você tem uma Ajuda, personalidade forte ajuda. ali Não, nesse meio. e convenhamos, né, Ana? É complicado. Não é tão simples. Infelizmente, nós temos um Sim, machismo muito grande sobre, né, dentro da obra. Então, já cansei é, de ver arquitetas, engenheiras sim. chegar na obra, assim, mais quando eu estava no comercial, né? Meu, se não se impõe, você é engolido, Exato. né? Você é E engolido. novinha também, né, a gente o quê? É, 20 anos na obra, os 2, É, nós então, 2. eu com 18 anos, esse episódio que meu pai falou: "Cara, vai, preciso de um favor seu lá, preciso que você fique olhando", uma atividade que estava rolando lá com o encarregado dele, era uma tarefa relativamente simples. Mas eu já, né, com aquele jeitão, eu já gosto de quer entender pôr a mão, quer e quero falar. saber o que que tá acontecendo. E aí, eu lembro que era tipo, a gente estava trabalhando em 2 prédios, um perto do outro. E Certo. aconteceu um problema no outro, que a mão de obra que tinha lá não conseguia resolver. E Entendi. aí eu estava com o encarregado nesse outro lugar, o pessoal do outro prédio me ligou: "Ah, aconteceu isso, isso". Eu falei: "Tá bom, eu vou pedir pro meu encarregado ir até aí". Eu pedi pro encarregado ir até lá, ele falou: "Não". Eu falei: "Não?". Falei: "Cara, não, maior paciência", expliquei: "Eu preciso disso, disso, por causa disso". "Não, mas eu não vou, porque você não manda em mim, não respondo a você". Nossa. Aí eu falei: "Espera aí, então você pode pegar suas coisas e ir embora, e depois você passa lá pra pegar sua carteira no escritório, tá bom?". Aí ele ficou olhando assim, eu falei: "Falo muito sério, pode tirar o uniforme da empresa, pega suas coisas e não precisa mais". Liguei pro meu pai, era o melhor encarregado que meu pai tinha. Falei: "Ó, aconteceu Nossa. isso, isso, isso e isso".
E ou você sustenta ou ninguém nunca mais vai me respeitar. Ele falou: "Não, tá sustentado. Você me ferrou um pouco? Talvez, mas tudo bem, a gente arruma". Certo. Ele sustentou e foi aí. Cara, se eu não tivesse feito isso, ninguém ia me respeitar, muito novinha, É. mulher muito novinha na obra, cara. Então foi aí, foi minha primeira oportunidade, tipo, primeira semana de obra eu tive que fazer isso. Depois, graças a Deus, tudo sob controle, todo mundo começou a entender o que que eu estava fazendo lá e que era sério, né, que não era uma Sim, brincadeira: "Ai, sim. da filha do chefe que vai fazer". É verdade. Não. E E você tem que tomar aí posse do negócio e falar: "Ei, mas ainda bem eu que vim meu aqui, pai eu tô aqui". sustentou também, né, ele É, ele teve esse entendimento que se ele não sim, fizesse isso também não ia ter credibilidade. é. E é isso, né, a gente cresce Então apanhando ela na chegou obra. já com os 2 pés na porta quando a gente juntou, né. Então quando a gente foi criando essa empresa, as primeiras obras, ela já estava totalmente confiante de si e tudo Sim, mais. E aí a gente foi se ajustando. Ela foi me passando muitos insights sobre obra, eu fui passando muitos insights sobre projeto e a gente foi aprendendo juntos. Então acho que isso ajudou bastante a gente nesse desenvolvimento da empresa, né. quanto tempo hoje tem a empresa de vocês, que é a como que é? Camarota Salles. Camarota A Salles, gente abriu o certo. CNPJ em setembro de 22. Tá. Então deve estar o quê? Uns 3. Vai fazer 4 anos esse ano. Tá. 3 Em anos e setembro, pouquinho, é. E Vai fazer. vocês cuidam da obra como um todo, Sim, a gente faz o acompanhamento da obra, a tá? gente tem nossos Projeto e execução, parceiros, projeto de execução, a gente tem nossos parceiros não que tá? temos mão fazem de obra obra. própria, então a gente Equipes, essas indica. coisas todas. Então você Hum, tem ali carteira de marceneiros, carteiras Isso, de exatamente. civil, bom, enfim, todos eles, Então a né? gente Toda a faz todo o galera. processo de projeto e a gente também faz o acompanhamento. É um serviço à parte que a gente faz depois do projeto, Tá. mas a gente faz todo esse acompanhamento de obra, desde o início, Mas aí eu acredito relatórios. também que deve sair só. Às vezes sai só o caderno, alguém toca, sai de tudo, né? O cliente ele acaba comprando várias partes do trabalho de vocês, né? Sim. exato, Não é. só o completo, que é projeto, execução e o final, o acompanhamento, mas também, às vezes só o caderno, né? Às vezes acontece também. Sim, acontece. E acontece bastante de fazer: Sim, "Ah, já eu quero o aconteceu. projeto, dá pra mim, eu me viro com o Tá, resto". Mas é muito legal tá, quando tem todo esse processo, porque a gente vive tudo muito junto com o cliente, né? A gente é. entra na intimidade dele. Então é muito legal a gente acompanhar esse processo também É, junto, porque a gente até brinca, né? Obra vai dar problema. vai. Vai dar. O que vai diferenciar é a capacidade de resolução. É, Então, se isso vai é ser resolvido verdade. ou não. Então, quando a gente está acompanhando, a resolução é muito mais fácil, né? É. A comunicação é muito mais fácil. Então, a gente brinca que, assim, é muito importante a gente estar presente. E é muito legal você entregar a obra para o cliente com tudo bonito, Porque a decorado. maioria dos clientes que pegam só projeto, no final você vai olhar, descaracteriza alguma coisa, não fica, não tem aquele, né? O Ana, eu tô vivendo uma experiência agora. Eu fui fazer uma visita com um cliente semana passada, um colega de algum tempo, e a pessoa me procurou. E aí ele teve uma experiência com uma empresa de móveis planejados e tal, e não entregou o combinado, por motivos N. E por algum momento teve um profissional como vocês que tentou vender o projeto como um todo Uhum. e acompanhamento. E por muitas vezes o cliente, ele acaba falando assim: "Eu toco, eu só quero o caderno, eu só quero o projeto 3D, ou eu só quero, sabe, essas coisas". Porque aí isso acontece comigo muito também, né? Não quer o acompanhamento. A Mariana, que é design de interiores, ela não faz o acompanhamento. Hoje ela vende um produto que é para vocês, arquitetos, que é o render só, ele ali um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, Conceito, né? aquelas imagens que vai andando, e tal. A Mariana vem, hoje ela tá muito focada nisso. Legal. Então, o cliente não quis, meu, pagar o acompanhamento. E aí o prejuízo desse cliente agora, que esse profissional deu problema e ele tá com a obra em todas as áreas com um pepino atrás do outro. Então ele me procurou, ainda não quer um acompanhamento de um profissional como vocês para, mas agora a gente tem que ir apagando o incêndio, né? Para vocês, assim, o tamanho da importância de vocês ter esse projeto na mão e pegar na mão do cliente. Porque às vezes não é só o cara assinar o cheque, né? E pagar a obra toda. Mas os benefícios que é quando você se preocupa. Porque é você que vai falar com o marceneiro, você que vai falar com o pedreiro, com o eletricista, com o gesseiro. E muitas das vezes você acaba blindando, né, o cliente. Com certeza, o que o cliente às vezes não entende o valor ali do nosso trabalho no pós, né, projeto, que é o acompanhamento de obra, é que a gente já sentiu muito essas dores, que ele não precisa sentir. A gente já tem uma maneira de lidar, a gente já sabe o que deu errado, o que deu certo, porque a gente só faz isso, né? Então a É gente verdade. literalmente sabe o que vai dar problema. Então muitas vezes a gente consegue prever esses problemas, a gente consegue reduzir
custo, Exatamente. porque, Ó, isso assim, aí é uma palavra-chave, né? Redução de custos. Às vezes ele acha que tá gastando um pouquinho a mais que você, mas o quanto que ele não economiza tem no Com caminho das certeza. pedras. A gente com fala certeza. a porcentagem que um valor do projeto representa no total global da obra é mínimo. Então, É assim, a verdade. gente sempre reforça isso, porque o projeto, ele é tão importante quanto a obra, se não até mais, só que o valor agregado dele é muito menor do que o da obra. Então, assim, é muito importante, porque às vezes tem muitos até clientes que não, na verdade, eu não culpo eles, mas eles não reconhecem esse valor do projeto, né? Muitos clientes vêm já muito focados na obra. Só Exatamente. que a gente tenta explicar a importância que é ter um projeto e quanto esse custo vai representar em economia na obra, né? Exatamente. É. É, otimiza demais, né, assim, a gente pô, um exemplo simples que a gente sempre dá para os nossos clientes, paginação de piso. Cara, você vai comprar Cara, lá é por conta verdade. própria. É. Ah, lindo, maravilhoso, X metros quadrados. Não considera perda ou considera muita perda. Na hora que o Zé vai instalar, instala com uma paginação completamente errada, então perde muita peça, dá muito recorte. Não tem um Verdade. desenho, não tem um pensamento ali. E, cara, É. revestimento, eu dou um exemplo, porque é uma coisa cara. Caro, Não é caro. barato, pô. Você pega um porcelanato 1,20 por 1,20. Se o cara faz um monte de recorte, você perde uma caixa inteira a cada paginação. E até É esse cálculo, né? Qual que vai ser melhor, o de 1,20 ou de 90 por 90? Porque às vezes o 1,20 por 1,20 não faz sentido. Às vezes é melhor instalar o de 90 por 90. Ah, não, nesse projeto faz sentido o 1,20 por 1,20. em Porque Sim. banheiro, a economiza gente vê tempo. muito o erro também do cliente. Não, mas eu quero porcelanato de 1,20 porque é mais alto padrão. Beleza, qual que é o tamanho do seu box? 90. Então, por Cara, que que você vai não vai comprar o mais nunca caro caber uma de peça inteira, 1,20 e né? vai Não ter que entra isso. recortar, pagou mais caro por O nada, né? tipo É de Tipo, verdade. revestimento, se é polido, se é acetinado. Então, o polido a gente não indica no piso, por exemplo, que o polido ele vai riscar, ele vai escorregar. Exatamente. Então, a gente sempre prefere o acetinado. Então, são insights que a gente já tem na nossa cabeça que às vezes para o cliente não é tão claro, mas para a gente é óbvio, mas para o cliente não vai ser claro. Então, a importância da gente também estar junto nesse processo, né? marcenaria mesmo, cara, é uma coisa que o cliente não pensa em, tipo, onde vai ficar a lixeira da cozinha. E aí, Exatamente. aí a gente fala, "Nossa, parece que a gente descobriu o mundo. Nossa, vocês estão pensando até. Claro que a gente tá É pensando na lixeira, lógico, onde você vai é guardar a lógico, é vassoura, onde você vai. lógico, é Tudo, lógico, né? é lógico. Tipo. É.